Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo no Escola das Adolescências. É um programa federal super ambicioso que está tentando resolver um dos problemas mais sérios da educação brasileira, que é o abandono e o baixo desempenho dos alunos ali nos anos finais do fundamental. Vamos entender como é que isso funciona na prática. Para a gente ter uma ideia da urgência por trás desse programa, basta olhar para esse número. Pensa só, em 2023, menos de 1 em cada 5 estudantes do nono ano dominava o básico de matemática. Esse dado não é só uma estatística, né? Ele representa uma barreira de verdade no futuro de milhões de jovens e é basicamente o ponto de partida para essa nova política. E, olha, esse problema não aparece do nada. Os anos finais do ensino fundamental são tipo uma ponte bem frágil na jornada escolar. É uma fase de transição tão complicada que é aí que as taxas de reprovação e de abandono disparam. Só para ter uma noção, a reprovação no sexto ano praticamente dobra em relação ao quinto. Isso mostra que essa ponte está quebrando para muitos estudantes. Então, diante desse cenário todo, a resposta não foi simplesmente impor uma solução de cima para baixo. A abordagem foi outra, bem diferente, e partiu de uma ideia inovadora: ouvir. A filosofia é simples, mas é poderosa. Uma transformação de verdade só acontece quando se começa pelas vozes dos próprios estudantes. E no coração desse programa tem um conceito que é chave. O uso da palavra adolescências, assim, no plural, não é só um detalhe não. É uma declaração política. É o reconhecimento de que não existe um jeito único de ser adolescente no Brasil. Existem múltiplas experiências que são moldadas por raça, território, gênero, classe. É essa visão que orienta cada detalhe da política. E essa ideia de ouvir não ficou só no discurso, não. Ela virou a base de toda a política. Antes de qualquer plano, de qualquer investimento, foi montada uma operação gigante de diagnóstico em escala nacional para entender o que os estudantes realmente queriam e precisavam. E a escala dessa escuta foi, algo inédito na história. Mais de 2,3 milhões de estudantes participaram da Semana da Escuta das Adolescências. Isso aconteceu em 21 mil escolas, o que dá mais ou menos 46% de todas as escolas que oferecem os anos finais no país. Nunca se ouviu tanta gente, tantos estudantes de uma só vez para formular uma política pública. E então o que essa escuta em massa revelou? Olha que interessante. A primeira coisa que os jovens valorizam na escola não é o conteúdo, mas sim o espaço para criar laços, para socializar. Eles também pediram menos aula expositiva e mais aprendizado ativo, com projetos, debates. E os interesses deles vão muito além do currículo tradicional, viu? Incluem temas como saúde mental, educação financeira e um pedido urgente: ações concretas para combater o bullying e o racismo. Tá, mas como é que essa filosofia toda, esses dados todos, se transformam em ações concretas lá na sala de aula? Vamos ver agora como é que o programa sai do papel e chega de fato nas escolas. O processo para entrar no programa foi pensado para ser colaborativo e bem direto. Primeiro, as secretarias de educação escolhem as escolas que podem participar a partir de uma lista do MEC. Depois, o diretor da escola confirma o interesse e monta um plano de ação. Assim que esse plano é aprovado, o dinheiro é transferido direto para a escola, sem intermediário nenhum. A principal atividade que o programa financia são os clubes. A ideia é criar espaços de aprendizado mais dinâmicos, que tenham a ver com os interesses dos jovens, para recuperar conteúdos que são essenciais. Existem 4 tipos de clubes: um focado em ciências, outro em matemática, um em literatura e um de ação comunitária. Um ponto fundamental do programa é que ele não trata todo mundo igual, porque as realidades não são iguais. O foco é em equidade. A prioridade é dada para escolas em contextos de maior vulnerabilidade social, aquelas com maioria de estudantes negros e as que ficam em territórios rurais, quilombolas ou indígenas. É uma escolha política bem clara: direcionar o recurso para quem historicamente mais precisa. Claro que nenhuma política desse tamanho é implementada sem encontrar uns bons obstáculos pelo caminho. Uma coisa é a ideia no papel, outra bem diferente é a realidade de um país continental e tão desigual como o nosso. Vamos dar uma olhada agora nos desafios que o programa enfrenta. E aqui a gente chega num dilema central. O programa alcançou mais de 15 mil escolas só no primeiro ciclo. É um número impressionante. Só que essa escala gigante cria uma tensão que é quase inevitável. Como é que se garante um acompanhamento pedagógico profundo, individualizado, para cada uma dessas escolas? A capacidade do governo federal para fazer isso é estruturalmente limitada. E aí a gente encontra um paradoxo burocrático que chega a doer. Para receber o dinheiro, a escola precisa ter a sua documentação, a chamada unidade executora, toda em dia.
O problema é que, muitas vezes, as escolas mais vulneráveis são justamente as que têm mais dificuldade com essa papelada toda, correndo o risco de ficarem de fora do programa que foi feito exatamente para elas. E os obstáculos não param por aí, não. Tem o desafio da capacidade técnica, né? As secretarias de educação são muito desiguais pelo país. Tem o desafio político, já que a adesão depende da vontade local, pode rolar uma resistência de professores. E, por fim, tem o desafio da coordenação, com um monte de programa federal disputando a atenção e o tempo das escolas. Mas, apesar dos desafios, o programa abre uns caminhos bem promissores. Vamos focar agora no potencial dele e nas oportunidades que ele gera para o futuro da educação aqui no país. A questão que fica é, diante disso tudo, onde é que está a maior janela de oportunidade que essa política acaba criando? A maior oportunidade estrutural está no que a gente pode chamar de vácuo pedagógico. O programa é excelente em financiar material, equipamento, formação inicial, mas o que ele não financia é aquele acompanhamento humano, próximo, contínuo, que é o que realmente transforma recurso em resultado. E exatamente aí, nesse espaço, que existe uma chance de ouro para organizações da sociedade civil e outros parceiros entrarem, oferecendo suporte que pode fazer toda a diferença. E o melhor é que essa oportunidade é para durar. O cronograma mostra que o Escola das Adolescências não é só uma iniciativa passageira. Com ciclos anuais e uma consolidação prevista para 2026, ele está se firmando como uma política de Estado, sabe? E isso cria uma janela de parceria para médio e longo prazo. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. O programa começou com uma premissa quase radical de ouvir os estudantes. Diante de um sistema tão complexo, tão cheio de desafios, a pergunta que fica no ar é: e se a chave para destravar o futuro da educação não estiver em mais tecnologia ou em novos currículos, mas em algo muito mais fundamental, a coragem de colocar o estudante no centro de tudo?